Fala galera, Bertoninho aqui de novo, ou João Bertoni, do jeito que vocês quiserem chamar. Tô aqui mais um episódio do Atitude Podcast. Como eu venho falando em todos os episódios, eu tenho o prazer de falar que eu só recebo fenômeno aqui. E hoje nós vamos conversar com um cara que eu vi pela primeira vez ao vivo hoje e já me sinto amigo do cara há muito tempo. Hoje nós vamos bater um papo aqui com o Dr. Hugo Marchini. Cara, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado por vir aqui compartilhar a sua história com a gente, se abrir aqui. É muito bacana, cara. Muito obrigado mesmo, tá? Ô João, boa noite a todos aí que estão assistindo aí o podcast. Para mim, João, é recíproco, a mesma impressão, né? Mesmo sentimento é de que eu já te conheço também há muitos e muitos anos. Você e a sua esposa, eu que me sinto lisonjeado com o seu convite, né? E por falar de algo tão importante para a sociedade. Importante. E um veículo que eu admiro muito, que é esse bate-papo descontraído, né? Eu acho muito atual. É uma prosinha boa. Uma prosinha boa. E estamos aqui para prosear. Tamo aí. E antes de começar aqui as investigações, né, moçada? Quero agradecer aos nossos patrocinadores aqui, a EcoPower, né, que é a líder em energia solar. Rapaz, não tem coisa melhor que energia solar, bicho. Você tem na sua casa? Não tem ainda, João. Põe, cara. Põe, fala com o pessoal da EcoPower, põe, porque olha, eu vou falar pra você, o tanto que a gente sofre, principalmente nesse calor, você tá doido. A energia solar, moçada, da EcoPower é a mais limpa e é a mais top que tem, tá? Então você vai ligar aí, vai entrar no Instagram, vai estar aqui embaixo, vai estar na descrição aí. Acesse o Instagram da turma lá que vocês já vão conhecer. E pro pessoal de Maringá aí, que a gente tem bastante internautas em Maringá, também tem uma loja oficial aí da EcoPower, beleza? Então já entra aí, acessa, fica por dentro de tudo que acontece. E também é o meu amigo Dinho Polimentos, que você precisou aí dar um talento no seu carro, na sua moto, leva lá que o Dinho dá um jeito, tá? Ele faz polimento, vitrificação, espelhamento, detalhamento técnico, micropintura, microretoque, o homem é fera. O doutor precisou dar um talento na barca, é só levar lá no Dinho, hein? Ah, é? Ele fala que viu aqui no podcast, Uhum. ele dá um desconto, né, Dinho? Vai dar um descontão aí, né, meu? O Dinho, ele é uma referência. Que bacana. Existe campeonato, sabe, de polimento, e ele já ganhou uns par dele. Então o cara é bom demais. Cuidado. Top. Eu tenho um Fuscão ali, não sei se você chegou a ver ali. E o Fusca foi como eu cheguei no podcast. Foi a hora que você já me identificou. Tem um Fusca azul. Tem um Fusca azul no quintal. Ele é minha relíquia e quem cuida dele nessa parte é o Dinho. Ele... nós vai pro encontro, é ele que insere o danado. Dá pra ver que tá lindo. Tá meio lindo. sujo. Rapaz, eu tenho uma dó que fica sujo. Sujou as rodas do carro, eu já fico brabo. Você já Nossa leva lá. Senhora. Aí eu fico com dó de deixar ele no sol, mas também fico com preguiça de lavar. Aí eu levo lá pra ele. Daí fala, ó, é ele que dá esse trato. Ele que manja. É ele que domina. É ele que Valeu, domina. moçada. Dinho, valeu, obrigado por estar acreditando no Grupo Atitude aqui. Vamos voltar aqui com o doutor Hugo. Gente, é um cara, pelo amor de Deus, nós já chorou, nós já arrepiou, nós já deu risada aqui nos bastidores. O cara é fera. E vamos bisbilhotar ele aqui um pouco. Doutor, é no SAMU, você trabalha no SAMU e também tem especialização em psiquiatria. Isso, João. Tem atendimento em Colorado? Ó, nós estamos iniciando o atendimento em psiquiatria em Colorado, né, na Clínica Melo. E como que é pra você estar chegando numa cidade? Quanto tempo você tá em Colorado? Eu já tô aqui em Colorado há 2 anos. 2 anos. Como que é chegar numa cidade, você veio pro SAMU e de repente já tá se encaixando na sua especialização? Como que é pra você chegar numa cidade, você chegou cru e de repente já tem até paciente? Ô, João, o SAMU foi uma paixão que eu conheci depois de 6 anos de formado. Nossa. Eu me formei em medicina. Logo na sequência, eu fui fazer a especialização em psiquiatria na Santa Casa de São Paulo. Porra. E eu comecei inicialmente a atuar em PSF, em pronto-socorros, que é a porta de entrada para o médico. Né? Aquele primeiro contato, e dando plantões em unidades de emergência. Eu trabalhei em PSF durante em torno de 5 anos.
eu trabalhei no PSF e depois disso eu prestei a prova da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, pelo tempo de atuação em PSF, e eu sou especialista em Medicina de Família e Comunidade. Eu tenho esse título, né, de especialista em PSF. E pelo tempo de atuação eu prestei a prova e eu estava apto para o título. Então eu tenho o RQE de especialista em PSF. PSF. PSF é aquelas da prefeitura? Isso. Que atende em casa? Isso, o Programa Saúde da Família. Isso mesmo. Ah, que massa, a estratégia, né? Saúde da família. Entendi. Agora eu entendi as coisas que você falou quando você fez o... Peraí. Você tá falando com nós? Agora eu entendi que você falou que lá atrás você trabalhou no PSF há um bom tempo. Isso. Entendi. Então agora, hoje você é especialista em médico da família. Isso. Caraca, cara, que massa. Sim, porque eu, pelo tempo que eu atuei, né, em PSF, que é a porta de entrada para atendimentos hoje no SUS, eu depois prestei essa prova e me tornei especialista em PSF. E eu fiz a especialização em psiquiatria e estava em atendimentos em unidade de emergência. Até que surgiu essa oportunidade desse atendimento pré-hospitalar, que é esse atendimento aí, vamos falar, o atendimento que fora do ambiente hospitalar, que é o atendimento que o SAMU presta. Emergencial lá. Emergencial. João, eu sempre atuei em uma unidade, né, que você tem uma unidade aí, vamos falar, interna, né? Você quer puxar o fio do coisa pra gola aí, tá? Isso aí, pronto. Aqui? Pra cima da gola, que não vai enforcar você. Puxa aqui pra cima. Aí, doutor, aí. Aqui? Então, eu sempre atuei no ambiente intra-hospitalar, né? Que é aquele ambiente, né? Vamos dar aí o pronto-socorro do Santa Clara, que é um ambiente restrito, né? Um ambiente interno. E eu nunca tinha tido uma oportunidade de trabalhar no SAMU. Quando o SAMU aqui foi implantado, eu fiquei sabendo do credenciamento e eu achei interessante a forma de abordagem do SAMU. Essa questão de você não ter de não ser a mesmice, de não ser aquela rotina, João, de sempre aquela mesma situação, né? E eu falei, compensa, eu acho que na nossa vida a gente tem que enfrentar novos desafios, né? Com certeza. E buscar outros locais que você se adapta, né, João? Que você enxerga, que você consegue desenvolver um trabalho. Porque lá você comentou lá no Santa Clara, o PA do Santa Clara, o pronto atendimento. Isso. Normalmente, era uma pressão alta, um cálculo renal, era doença, assim, não vou nem falar doença, mas eram alguns tipos de problemas cotidianos. Não tinha nenhuma coisa que... você me corrige, por favor, se eu estiver errado, mas não é nenhuma coisa que faz você realmente exercer a tua profissão ali como médico. Um exemplo, eu mesmo gosto de... Até perdão da palavra aí, moçada, eu gosto do regaço. Um exemplo, tem acidente... Quando eu trabalhava lá no hospital, eu já queria saber, que eu gostava. Por exemplo, sala cirúrgica, eu entrava, às vezes até inventava, eu era da TI, eu até inventava que tinha um problema na centro cirúrgico. Pra quê? Pra eu ver a cirurgia. Porque eu gosto de estudar, eu gosto de ver, e acabava estudando com o doutor Arnaldo lá, o doutor Arnaldo conversava, a doutora Karina Prado também. Ela falava, isso eu tô fazendo uma laparoscopia aqui, não sei do que. Então eu gostava de ver isso. E no SAMU, você tem um pouco disso, porque o SAMU é emergência, que nem você falou. E no PA do hospital, vamos falar no geral, no PA de um hospital é mais restrito, então não tem tantas intervenções quanto o SAMU. Porque o SAMU é acidente, o SAMU é um infarto já quase acabando, quase acabando assim, quase morrendo, né? Já é pulseira vermelha mesmo, né? Sim, só essa pequena correção. Existem várias emergências, sabe? Algo bem intenso no pronto-socorro. Existem porque tem pessoas, João, que, por exemplo, se deslocam, começou uma dor no peito, desde ela acionar o SAMU, né? Porque o paciente corre para o hospital. Vai. Então chega muita coisa, sabe? Muita urgência lá no PA, né? Eu falo assim, realmente tem muita urgência. Isso. Mas não é nenhuma daquelas assim, um regaço, que né, o SAMU... Sim, que você chega numa cena... Uma cena assim, que você tem que fazer aquela correria que todo mundo pensa que é um pronto atendimento. Isso, porque ali não tem uma estrutura, né, João, externa, já pronta para você desenvolver o teu trabalho. Você tem que chegar e você não sabe o que espera você.
Né? Uhum. Quando a gente é acionado, a gente sabe que tem um acidente com tantas vítimas, de uma colisão, por exemplo, alto a alto, 2 automóveis, mas você não sabe o que você vai encontrar. Né? Às vezes vem, por exemplo, ó, tem uma paciente que está encarcerada, né? E daí a gente pensa, como que vai estar? Será que vamos chegar lá, ela vai já estar em óbito? Será que ela... Aquela tensão, né, cara? Aquela tensão. Então, o que me fez, João, eu vou ser bem sincero, o que me fez buscar o SAMU, João, é trabalhar e ter trabalhado em vários prontos-socorros e algumas cidades que eu vi uma escassez de recursos, João. Sabe, de você precisar fazer algo e você não ter ali em mãos. E muitas vezes você ficar assim, de mãos atadas diante de uma situação. E eu quis experimentar inicialmente como seria a experiência no SAMU. E hoje eu vejo que você consegue, no SAMU, fazer e realizar um atendimento médico de qualidade, né? E com todo o suporte que você tem. Que você, sabe, você tem suporte, você tem condições, né, de materiais, né, de profissionais para te ajudar para atendimento. Então, Entendi. o SAMU e também essa questão de você sair da rotina, né? Porque daí eu para sair ali do PSF e migrar para atendimento em psiquiatria... Dois extremos, né? 2 extremos, Vamos João. dizer, o SAMU, que é um pouco mais emergencial, e o PSF que chega a ser rotineiro, você passar toda semana ali na família, né? Isso. E para mim, João, faz muito bem. Mais tranquilo, né? Isso, e faz muito bem essa questão, para minha saúde mental, essa questão de sair de um atendimento, por exemplo, psiquiátrico, que é uma forma de atender, né? Tem aquela forma de abordagem, para ir para algo totalmente diferente e que você não tem aquela rotina de ser sempre igual. Porque o SAMU, cada situação, né, cada emergência é uma emergência diferente da outra. Uhum. Isso faz muito bem para mim. Eu me sinto muito bem em estar conseguindo atender coisas, situações diferentes, que não é só a mesma rotina. Isso me ajuda a balancear, né, a rotina da psiquiatria com essa rotina do SAMU, que não é aquela rotina de encontrar sempre né, a mesma situação. Assim, é uma, entre aspas, uma certa tranquilidade na questão emergencial, né? Isso, e de você encontrar situações diferentes e não sempre aquela mesma rotina de atendimento da psiquiatria. Amo a psiquiatria e amo o SAMU. São 2 atendimentos totalmente diferentes, a forma de abordagem de cada uma. Né? Na psiquiatria, eu não preciso deslocar, né, meu atendimento da onde eu tô, né? Aquele atendimento de uma forma de uma entrevista, de uma conversa. Já o SAMU já é uma intervenção, é um deslocamento de um local para outro, né? Então é totalmente diferente a rotina. E isso me faz bem por não ficar somente naquela rotina única de atendimento, somente num ambiente de uma clínica e de ficar só naquele contato verbal. Faz muito bem para mim sair, sabe? Sair dessa rotina. E no SAMU, chegou alguma vez você ter que usar sua especialização em psiquiatria ou não? Sim, João. Direto? Muito, muito. Pela questão, assim, a gente atende, às vezes, um paciente que, pelo trauma, pela situação que ele está ali, ele inicia um quadro de ansiedade, né, de ficar muito angustiado. Então, você, às vezes, tem ali uma conversa, tenta tranquilizar, e, às vezes, uma necessidade de uma medicação para a pessoa ficar menos ansiosa. Né? E também questões de, por exemplo, de você ter que medicar um paciente que está em um surto psicótico, por exemplo, um paciente que está num ambiente fora, né, do ambiente em casa, com delírios, né, vendo coisas, esse paciente está agitado, está agressivo, então a gente tem uma abordagem aí junto com a polícia, né, para chegar nesse local. Então, às vezes você ali tem que fazer uma medicação para, vamos falar assim, para acalmá-lo, para ter condições de a gente colocar ele dentro do ambiente hospitalar para ser tratado. Ele sossega leão dele ali. Isso, para a gente conseguir fazer esse deslocamento desse local, né? Que tá ele, como ele não está bem, como ele não está consciente dos seus atos, João, então ele não responde por si. Ele pode fazer algo que não é algo consciente, né? Não é algo que ele está sabendo o que fazer. Então pode colocar em vida a vida dele,
né? E os dos demais, né? demais. Com certeza. Isso, e quando a gente vai abordar, como esse paciente já está ali agitado, agressivo, às vezes tem a necessidade de uma medicação, né? Para colocá-lo num ambiente hospitalar para iniciar um tratamento. Uhum. Na psiquiatria, todo caso, uma pergunta que sempre me deu uma comichada aqui na cabeça. Uhum. O acompanhamento psiquiatra, ele 100% necessita de um acompanhamento psicológico também? Ou não? Só com fármaco você consegue resolver? Ô, João, a maioria das doenças mentais, o melhor resultado é com o acompanhamento psicológico. Uhum. Por que, João, eu digo dessa necessidade desse atendimento multiprofissional? Porque, João, quando a gente está passando por uma situação de estresse, a nossa mente, ela tem uma situação de estresse, uma doença mental, a nossa mente, ela perde a capacidade de entendimento e de organização das nossas rotinas, da nossa vida. Então, a mente não consegue entender, ela está com o pensamento acelerado, ela não consegue ponderar, né, as situações. Então, o que acontece? A medicação, ela vai dar aquele suporte para a pessoa conseguir se sentir melhor para as mudanças que vão vir. E quais são essas mudanças? Quem que vai dar esse suporte? Quem que vai ali direcionar, ajudar esse paciente a enxergar os problemas? O que vem acontecendo? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um paciente, uma pessoa que está passando por um estresse muito grande, passou por um estresse muito grande no ambiente de trabalho dela, chegando a adoecer e entrar em um quadro depressivo. Porém, foi o ambiente de trabalho. E ela não consegue enxergar que ela precisa trocar, João, daquele ambiente, que ela precisa buscar novos ares, ela precisa buscar outro ambiente de trabalho que vai melhorar aquela situação. Porém, João, como ela passou por um estresse muito grande durante aquele período, ela está doente, ela adoeceu, a sua mente perdeu a capacidade de conseguir fazer aquilo que ela sempre fez. A pessoa tá mais ali entristecida, não tá conseguindo mais fazer a rotina. A hora que pensa nesse trabalho, só de pensar de ter que ir nesse trabalho, ela já se sente angustiada, sente com o coração acelerado, né? Aquele ambiente adoeceu ela. Hoje ela se encontra doente. A medicação vai fazer o quê? Vai fazer essa mente voltar a funcionar. Por quê? Porque vai liberar as substâncias que o cérebro deveria estar liberando, né, para ela melhorar e manter o que é o, vamos falar entre aspas, normal, aquilo que ela sempre foi. E o que a terapia ajuda? A terapia vai ajudar ela a entender tudo isso, entender o porquê dela estar daquele jeito, que no caso que a gente deu o exemplo foi pelo ambiente de trabalho, né? E como que ela pode se organizar para a mudança que ela precisa fazer. Se, por exemplo, ela está num ambiente de trabalho que ela não consegue fazer as mudanças que ela tem que fazer em um ambiente de trabalho que é insalubre, que é desgastante e que para ela não chegou vamos falar, no limite, né, do esgotamento mental. A psicóloga, a pessoa está falando sobre a sua rotina e o falar, né, o expor vai ajudar, a pessoa vai conseguir organizar, vai conseguir pensar em novas possibilidades. Ela vai começar a pensar em outras coisas que ela pode fazer, em outras coisas que ela pode investir, outras coisas que ela pode, outros ares. Por quê? Quando a pessoa está doente, João, ela adoece, ela perde essa capacidade de conseguir entender. Ela pensa assim, ó, eu tô desanimado, eu não sirvo para nada, né? Eu não consigo chegar em lugar nenhum. Ela acha que não tem mais solução. Por isso que, infelizmente, algumas pessoas, um dos motivos, chegam até a pensar em suicídio porque desacredita que tem como mudar. Acaba se sentindo incapaz de fazer qualquer coisa, né? Isso, João, incapaz de fazer qualquer coisa. Ela chega no limite de desacreditar que é possível uma mudança. E quando você passa por um profissional psicólogo que vai te ouvir e vai ajudar você a organizar, você começa a repensar, poxa, não deu certo, eu não estou bem por conta do meu trabalho. Mas não existe só aquele trabalho. Hoje eu consigo me adaptar em outro, né? Dando um exemplo, eu trabalhei, por exemplo, em tal função, eu consigo exercer essa mesma função em outra empresa. Sim. E só que quando a pessoa não está bem, João, essa capacidade de raciocinar, essa capacidade de entendimento, a doença mental faz perder. Coloca aquele
aquele tapa-olho perdão da palavra, gente, eu me vi nessa situação também, mas parece que coloca aquele tapa-olho que os cavalos usam, né? Que só olha pra frente. Exatamente, João. Né? Só olha um determinado rumo e um determinado sentido. Não consegue enxergar as oportunidades que estão em volta, né? Isso, João. A pessoa consegue ficar com aquela visão única. Não dá certo, não deu certo. E a doença faz isso, né? Os pensamentos negativos virem à tona. Então, a pessoa começa, nada tem sentido. A pessoa começa, por mais que às vezes ela tenha uma dificuldade financeira, tá tudo ruim também nas finanças. Por mais que tenha uma dificuldade no casamento, mas que sempre levou aquilo, dando um exemplo, num relacionamento, em algo, ela começa a pensar assim, meu Deus, não tem mais nada dá certo, tudo tá ruim. A mente começa, João, pela doença, a pensar dessa forma, entendeu? Entendi. A mente da pessoa adoecida, ela perde a capacidade de compreensão da realidade. Ela muda totalmente. Então, pro ruim, né? Na questão, vamos colocar 99% dos casos tem que ter o acompanhamento. É bom o acompanhamento dos dois. Sim, o acompanhamento conjunto, isso mesmo. E atividade física, João. Eu falo que são os 3 pilares. Era a minha próxima pauta que eu ia falar pra você. Atividade física, ela realmente, por mais que eu esteja totalmente fora de forma, eu desde os 16 anos eu vou pra academia, eu faço arte marcial, luto, já lutei jiu-jitsu, boxe, agora eu tô no kickbox. E assim, eu percebi muito que ele dá assim, eu nunca fui de parar e perceber, eu vou pra luta pra desestressar. Não, nunca veio na minha cabeça isso. A atividade física em si, pra mim, era cansar pra eu dormir. Tô te entendendo. Pronto. O que a atividade física ajuda na saúde mental? Aproveitando do janeiro branco, o que a atividade física vai liberar bioquimicamente para ajudar na saúde mental? Ô, João, a atividade física, ela vai fazer o quê? Conforme a pessoa contrai a musculatura, conforme a pessoa muda a forma de respirar, porque quando você faz atividade física, você respira mais rápido, o teu coração acelera, você contrai a musculatura. Essa movimentação, né, essa mudança de ritmo quando você faz uma atividade física, faz o seu cérebro liberar os hormônios do bem-estar. Né? Então essas substâncias, João, são as substâncias que a medicação também está atuando para que volte ao funcionamento normal. Por quê, João? A pessoa que está doente, ela tem uma carência dessa substância. Ela tem vamos falar assim, tá mais baixo, né? Tem pouco lá no cérebro, tá tendo pouco. A medicação atuando, começa a voltar o funcionamento dessa... Nessa atividade física libera as 4 doses? Dopamina, serotonina, endorfina e tem um outro aí. Durante a atividade física, depende qual atividade que você está fazendo. Mas a gente... tem essa também. Tem essa, João, porque tem atividades físicas que são mais lentas, né? Atividades, tá. Né? Então a gente fala assim, no geral, libera as substâncias contra o estresse. Né? Então essas substâncias, esses neurotransmissores, João, vão começar a funcionar de uma forma adequada. Por quê? Vai estar tanto a medicação atuando, quando tem a necessidade da medicação, né? E a atividade física, quando está com uma doença ativa, né? Então a atividade física, ela colabora, ela atua, vamos falar, ela potencializa, ela aumenta o efeito da medicação. Então, às vezes, João, um paciente que melhoraria só com a medicação, ele demoraria, vamos falar, 6 meses para ficar bem. Com atividade física, a tendência é que cada vez menos, em torno, vamos falar, 3 meses. Caraca, velho, você tá de brincadeira. Exatamente isso. E isso, João... Natália, amanhã academia, hein? E os estudos, João, cada vez mostrando que a atividade física é essencial para o funcionamento do nosso cérebro. Porque uma das coisas é essa liberação dos hormônios, das endorfinas, né? E fora todos os outros benefícios, né? De oxigenação, essas coisas no cérebro também. Isso mesmo. Tanto a questão cardíaca, a questão de condicionamento físico, questão de resistência. Então, a atividade física hoje, eu considero, João, o primeiro pilar da saúde mental. Meu Deus, cara. Nunca tinha ouvido isso, tá? Nunca ouvi isso. Eu considero o primeiro pilar, João.
Por quê? Porque é algo que está ao nosso acesso. Eu também, João, tô igual você. Cheguei a jogar basquete até ser contratado por outro time desse tamanho, que eu sou pequeno, Porra. porque sempre gostei de esporte. E fiquei, depois de um tempo, acomodado e pelo sedentarismo também ganhei muito peso. Hoje, eu já estou num processo de emagrecimento que já fazem 4 meses. Mudei meu estilo de vida, hoje estou fazendo personal, então assim, já tive resultados bem satisfatórios, mas estou longe aí de alcançar meu objetivo, mas cada dia mais perto. Devagarzinho vai indo, né? Sem essa pressa, João, porque foram muitos anos para eu chegar onde eu cheguei. Investimento demais, né? João, eu brinco assim, ó, eu falo assim, gente, foram tantos lanches, tantas pizzas, por que a gente quer emagrecer tudo em 2 meses? Não dá não, queimar todo dia, por exemplo, tem 39 anos. 39 anos sustentando esse tanque. Sim, comi errado muito tempo, então assim, essa mudança tá vindo, né, gradativamente, mas, João, é algo que, voltando no nosso assunto que eu acabei brincando aqui, sem problema. A gente, é algo que tá ao nosso acesso. Né? Hoje uma atividade física não precisa ser dentro de uma academia. Quem gosta, ótimo. Pra mim tá dando certo. Mas temos muitas opções. Beach tênis. Não existe uma desculpa pra gente, né? De que eu não vou fazer porque eu não... Não, quem gosta de caminhada tem muita opção. O Whindersson Nunes disse uma vez nas redes sociais aí que ele emagreceu bem lá pra começar a lutar e tal. Aí o cara falou assim, o cara é rico, né? Ele consegue, né? Aí ele falou, o Whindersson, foi mais ou menos assim, o Whindersson Nunes colocou assim, correr na rua é de graça, irmão. Exatamente isso. Só falta ter dedicação. Natália e eu, semana passada, fomos caminhar. Nós saímos daqui, fomos lá no beach tênis, perto do hospital. Sei. Comemos um espetinho e voltamos. Comeu o espeto. Comemos um espeto, proteína, né? Isso. Então, tipo assim, voltando, né, de novo, que eu fugi. Cara, tá tudo em acesso. O que falta é a força de vontade. Sim, João, porque eu sempre falo isso, João. Tudo que a gente foca, tudo que a gente quer, a gente consegue. A alimentação, ela influi realmente, um exemplo. Foram anos e anos de lanche, churrasco, cerveja. Vamos tocar num assunto que eu sou fraco demais, o doce. O consumo do açúcar, ele realmente, como é que fala? Ele ajuda a ter uma saúde mental ruim, fugiu a palavra, mas... Interfere? Interfere, pronto. E é essa mesmo. Ela interfere na saúde mental por conta das liberações de hormônio? Ô, João, tudo que é consumido de uma forma demasiada, exagerada, né? O que vai acontecer? O açúcar, se a gente ingere uma quantidade grande de açúcar, a gente está ingerindo uma quantidade muito grande de energia, além da necessidade do nosso corpo, né? Então, se você, por exemplo, começa a consumir açúcar de uma forma, vamos falar, rotineira, constante, tudo que a gente faz com constância, a nossa mente acostuma. Então, a tendência é que cada vez mais eu vou querer ficar consumindo açúcar. E o açúcar, ele é muito rico em calorias. Então, a questão é assim, ó, é moderar. É muito nítido isso, sabe, João? Que não é errado consumir açúcar, né? A gente consome açúcar. A questão é a quantidade de açúcar. O que eu tô fazendo, João, com a quantidade que eu tô... vamos falar assim, comendo de açúcar. Por exemplo, a gente consegue, se a gente se determinar, a consumir em dias específicos. Por exemplo, né, final de semana, né, colocar alguns dias para esse consumo. Por quê? Por conta desse excesso de calorias que nós vamos ingerir. A não ser que essa pessoa tenha um gasto muito grande, né, de caloria e que comporte aquela ingesta. Mas hoje é indicado consumir de forma moderada, né? Pelo conta do excesso de calorias. Porque realmente vamos generalizar agora. A alimentação em si, se ela for uma alimentação rica em açúcar, gordura, essas porra desses embutidos, sim, esses ketchup, maionese aí, sim, tudo influencia para quê? Para você ficar um pouco mais... você ter uma saúde mental cada vez
mais defasada, é isso? Sim, sim. A alimentação Sim, também. Uma qualidade de vida, né? Uma qualidade dos alimentos. Por quê? A gente é o que a gente come, né? A gente é o Porra, sou gostoso pra caramba, hein? Porra, churrasquinho, gordurinha, Exato, eu só vou comer coisa gostosa. Pra eu ficar bem Brincadeira, moçada, você se controla. Isso, com esse sentido, João, de que a gente escolhe quais alimentos a gente conhece que é melhor para mim, né? Então, por exemplo, agora, João, a gente vai sair para comer, eu tenho a opção. Eu quero comer pizza ou eu quero comer um espetinho, igual você falou, né? Hoje, nesse momento, uma pizza, um espetinho, o que para mim tem mais qualidade? O que para mim... É que essas coisas existe aquela parada de prazer momentâneo, né? Prazer momentâneo. Ali você come uma pizza ali, parece que você tá delirando, né? Isso. Aí você vai comer um brócolis e você não delira nem com a bexiga. Você não delira nem com a bexiga. Essa é a palavra. O prazer momentâneo, né? O prazer momentâneo. E o alimento, João, a saciedade, você comer algo saboroso, não tem como a gente falar que o que é calórico não é o mais gostoso, gente. Não tem como. Não tem como a gente falar que um prato de alface é igual a gente comer uma pizza. Não tem nem como. Muito mais gostoso, prazeroso a pizza. Porém, a gente tem que ter o entendimento que se eu comer pizza em todas as minhas refeições e não gastar essa pizza, vai dar problema. Né? Porque... Eu escutei... Perdão, pode terminar, não, doutor. Pode falar. Eu escutei o Renato Cariani falando hoje isso. Renato Cariani... Não, Paulo Musi, se não me engano. Se você comer, gastar, filé. Isso. Agora, o problema é você comer e não gastar, ou não comer e gastar. Sim, por exemplo, João, igual aconteceu comigo em todo esse período, com diferença aí desses 4 meses. Eu comia e eu não estava sedentário. Então eu não praticava nada de atividade física e mantinha uma alimentação irregular. Eu só fui acumulando porque eu não gastava a quantidade de caloria que eu vinha me alimentando, né? Então eu só comia coisas erradas, né? Na grande maioria das refeições, vão ser, né, bem sincero e verdadeiro, porque às vezes a gente se expressa de uma forma que dificulta aí o entendimento, mas é mostrando isso, que a grande maioria das refeições eu comia, me alimentava de forma errada. E se eu não gasto isso, eu vou acumular, né? E começo daí sobrecarregar coração, pulmão, fígado. Por quê? Porque o excesso de gordura faz com que o nosso corpo trabalhe com uma dificuldade, né? Com aquele excesso. Então, eu digo que hoje a atividade física aliada a uma boa alimentação, né, é um dos pilares da saúde mental para prevenção. Que massa, cara. Pegando aí um gancho aí da alimentação também, existe algum problema que pode dar um colateral eu tomando alguma coisa, tomando um ansiolítico? Existe algum alimento que pode dar algum contra com o medicamento ou não? Ô, João, de forma geral, não tem essa questão assim, ó. O que muda muito é assim, algumas medicações você precisa estar com o estômago cheio com uma quantidade de alimentos, né? Outras medicações tem que ser com o estômago vazio. Então, assim, no geral, não tem um alimento em específico, né, que pode alterar. A não ser, tem algumas coisas estimulantes. Por exemplo, o café. Porra. O café, dando um exemplo aí. Pessoas que têm insônia, se consumir café demasiadamente, é como se o café estivesse estimulando e a medicação que eu estou, né, usando estivesse diminuindo aí o cérebro para ele começar a dormir. Então, se a medicação está estimulando, se o café está estimulando, né, querendo deixar essa pessoa atenta, e ela já tem insônia, ela vai ficar com uma insônia maior se ela consumir o café principalmente próximo, né, dos períodos que ela vai dormir, né, e principalmente se ela mantiver um excesso de uso do café. Eu tomava 1,2 litros, 1,3 litros de café por dia. Bastante. Mas só na parte da manhã. Entendi. Na parte da manhã. Você teve já problema de insônia, João? Opa, eu tomo quetiapina e Zolpidem pra dormir. Ainda malemar ainda dorme. E hoje você... Não, o café eu diminui muito.
Muito, Ah, bastante mesmo. ótimo. Depois que eu saí do hospital, então, principalmente. Sim, porque o tempo de ação da cafeína, né? Então, se a pessoa consome a cafeína próximo, né, vamos falar assim, depois do jantar, uma grande quantidade, ela vai Ah, dormir, não. né? Não, à tarde eu não tomava café, não. Isso é muito importante, porque daí você dá um tempo, né, pra ela acabar o efeito dela, vamos falar assim, né? E daí a hora que você vai dormir, teu cérebro já tá no estado dele sem o efeito da cafeína. Então, assim, existem substâncias, sim, presentes nos alimentos que alteram a ação da medicação. Por quê? Coca-Cola é outra coisa, né? Coca-Cola contém cafeína, né? E a cafeína, ela vai alterar, né? Deixar o cérebro excitado, deixar o cérebro atento, em alerta. Ah, então deixa eu só tirar uma dúvida. A cafeína, ela não vai reduzir o efeito do medicamento. Não. Ela simplesmente vai ativar um trem no cérebro que vai te dar, vai ficar mais agitado, Isso. que não vai ser compatível com o efeito do medicamento. Ah, tá. Isso mesmo, João. Ela não vai, por exemplo, ao tomar cafeína, eu tô perdendo o efeito do medicamento. Não, eu tô competindo com o medicamento. Né? Por quê? Porque no mesmo tempo que a medicação vamos falar assim, ela tá atuando para desligar, a cafeína tá atuando para ligar. Né? Então fica naquela assim, ó, o medicamento tentando fazer efeito e a cafeína indo ao oposto. Entendi. Entendeu, João? Aí fica dando aquele contra mesmo, né? Fica dando aquele contra e o paciente, por exemplo, daí não consegue dormir e acha que é a medicação que tá errada. Daí você investiga com ele, tô tomando muito café, eu tomo café de manhã, à tarde, à noite, eu tomo uma quantidade muito grande. Aí não fala certo, aí fica falando que o psiquiatra não presta. Isso. Eu tomei esse remédio aí que o psiquiatra mandou, não deu certo, não vamos voltar nele mais não. Não durmo por nada. Ainda tem gente que ainda tem medo de ir no psiquiatra? Muito, João. É um grande tabu a psiquiatria, né? É um grande tabu. Ainda mudou muito, né? A gente entende que já teve uma evolução, uma grande evolução. Eu não falo nem preconceito, mas é medo mesmo. Medo. Tem muita gente que tem medo. Por quê, João? Tem medo de várias coisas que pode acontecer com ela. Ela tem um medo, uma insegurança, né? De que se ela for, por exemplo, ela vai ficar dependente do medicamento a vida toda. Né? Um dos medos, né? Que ela vai ficar dependente da vida toda. Ou aquela parada, eu não sou louco pra ir no psiquiatra. Isso, eu não sou louco, eu tô sabendo o que eu tô fazendo. Exato. E o que eu digo assim, ó, 90... Aí que não sabe. Aí que não sabe, João. E 90% hoje dos atendimentos em psiquiatria são pacientes com ansiedade, com depressão, com burnout, que é esse esgotamento mental ocasionado pelo ambiente de trabalho. Então, são essas doenças que não alteram o nível de consciência. A pessoa está consciente, ela está sabendo o que está acontecendo, ela não está fora de si. E as medicações, elas são muito seguras a ponto de a pessoa hoje ter uma vida normal tomando a medicação. Eu tenho vida normal. Segue a vida. Eu tomo venlafaxina tranquilamente. Sim, é isso que eu falo. O que acontece muito, João, é que assim, os primeiros medicamentos usados em psiquiatria eram também medicações que tinham efeitos colaterais muito importantes. Então, acontecia muito, às vezes, a cialorreia, o paciente babar, né? Esse paciente, às vezes, fica muito sonolento. E hoje, para a grande maioria das doenças da mente, a gente consegue ter medicações disponíveis que essa pessoa mantém-se uma vida normal, ela vai continuar indo para o trabalho dela, ela vai continuar, né, fazendo as atividades dela de rotina e não vai mudar nada que não seja para melhor. Né? A tecnologia bioquímica, ela está indo nos pontos específicos hoje em dia. Isso. Um exemplo, antigamente tinha medicamento, sei lá, uma esquizofrenia. Isso. Tinha um medicamento que tinha realmente um colateral muito forte para isso. Era isso. Incompatível com a realidade mesmo. Isso mesmo. Hoje em dia, não. Hoje você vê um medicamento que ele é usado para esquizofrenia que dá certo no tratamento de uma depressão, de um distúrbio bipolar, alguma coisa assim. Sim, sim. Outras formas de uso, né? Além da esquizofrenia, por exemplo. E a grande questão, João, é a automedicação.
que eu acredito que vai ser às vezes Puta alguma... que pariu, com certeza. Né? Então a gente, ó, pra você ver, a gente vai ligando uma pergunta na outra. Exatamente. Desculpa mais uma vez de cortar, porque senão eu esqueço, tá? Isso. Essa automedicação. Um exemplo, antigamente se usava o medicamento para esquizofrenia. Uhum. Mas esse medicamento para esquizofrenia ajudava na depressão. Ai, amiga, toma o Rivotril que é bom. Isso. Eu tomava 4 gotinhas, dormia a noite inteira. Isso. Eu com Rivotril, só um ganchinho. Eu com Rivotril não dormia com 35 gotas. Uhum. Entendeu? Então, a automedicação do Rivotril me fudeu um pouco. Tô te entendendo. Por quê? O meu pai tomava e meu pai chapava. Eu falei, opa, Eu também vou. vou dar uma brisada que eu quero dormir. Uhum. Eu sempre fui muito proativo, sabe? Aí depois da depressão me deu uma caída muito boa. E eu sempre quis... acho que faz uns 10 anos que eu não tenho um sono saudável, assim, bem tranquilo. Uhum. E eu peguei e entrei no do meu pai. 15 gotinhas. Primeiro dia, segundo dia, dava uma desmaiada. Mas depois, aí o que foi indo? Foi indo 20 gotas, 25, 30, 35. Até o ponto que não deu certo. Falei, não, esse trem não vai dar certo pra mim. Sim. Aí foi onde eu procurei o tratamento psiquiátrico, que deu certo, que está dando certo, né? Sim. Então, a automedicação, ela, por mais que seja familiar, que a gente tem, por exemplo, que eu falei do meu pai, ela pode dar um contra muito nervoso ou não? Sim, João. O que acontece? Deixa eu ratificar. Uhum. Qual o maior problema da automedicação? O maior problema da automedicação é que você pode estar tomando uma medicação que não serve para o seu problema. Ou estar, muitas vezes, piorando o seu problema com uma medicação errada para você. Então, o grande problema da automedicação, você deu o exemplo do Rivotril, é algo muito importante a gente falar. O Rivotril hoje, João, é muito usado, isso eu abordo isso de uma forma muito constante no meu consultório, pessoas que tomam medicação por conta e mantêm aquela medicação. Dando um exemplo, igual você falou do Rivotril. Alguém tomou e você começa a tomar. O problema do Rivotril é assim, ó. Você hoje, é igual você falou, ele é uma medicação que se hoje você está tomando 3 gotas para você dormir, daqui 2 meses vão ser 6. Daqui 1 ano, por quê? Ele vai causando essa dependência. Ele realmente é dependente. Ele realmente causa dependência. Porque ele vai acostumando, vamos falar, né, na linguagem aí do podcast, para as pessoas entenderem, o seu corpo vai acostumando com ele e necessitando cada vez mais de uma dose maior, João, para fazer aquele mesmo efeito. Então, se hoje eu durmo com 3, a tendência e a grande, né, maioria aí dos pacientes, e hoje ele nem é uma medicação indicada para uso a longo prazo, né, deixando bem claro, não é uma medicação que deve ser usada a longo prazo. Eu posso até explicar o motivo disso, explicar certinho, principalmente pela dependência, mas explicar também quando ele deve ser usado. Eu vou explicar também isso, que eu acho que é bem importante, porque o Rivotril é algo muito comum de ser automedicado. Por quê, João? Uma medicação barata. E é perigosão, né? Muito perigoso por conta disso, João. A gente vai, a pessoa para dormir com o Rivotril, ela vai cada vez tendo que aumentar a dose para ele fazer o mesmo efeito. E o que acontece? Chega uma hora que já não faz mais efeito. E se você interrompe ele, por exemplo, eu tô dormindo hoje com 20 gotas de Rivotril, tá dando certo para mim, mas nossa, e os efeitos colaterais do Rivotril. Nossa. Né, as pessoas, os estudos, isso. O Rivotril é o clonazepam, né? A gente tá falando de uma marca do clonazepam. João, vários estudos demonstrando que ele, com o uso, né, contínuo, altera equilíbrio, concentração, induz doenças degenerativas no cérebro. Então, assim, ele tem por exemplo, tem vários estudos apontando que ele pode induzir ao Alzheimer, o uso contínuo e desregrado do Rivotril. Então, existem estudos cada vez mais robustos, né, mais fortes, mostrando o malefício do uso contínuo do Rivotril e de vários medicamentos que as pessoas hoje têm usado de uma forma, João, totalmente autônoma, por conta própria, né, usado por irregular mesmo. Irregular. Então, inclusive demências, né, igual eu falei, Alzheimer, várias doenças e
perda de memória, pessoas que, por exemplo, não tô lembrando, não tô conseguindo lembrar, né? É muito comum. O Alzheimer, ele é considerado uma doença psíquica ou não? Ou mais neurológica? O Alzheimer, hoje, ele é considerado uma doença neurológica, porque consegue visualizar alterações, né, na mente, consegue visualizar qual alteração que está tendo ali no cérebro, né? Porém, a psiquiatria também trata o Alzheimer porque é um tratamento multidisciplinar, incluindo medicação, né? Faz parte do tratamento. Mas é uma doença que hoje, João, a gente consegue identificar alterações estruturais, se for, né, avaliado o que tem alterado na estrutura, vai conseguir visualizar. Entendi. Então a gente fala neurológico porque consegue ter estudo de, vamos falar, biomolecular bem, né, vendo a fundo a célula que consegue identificar. Entendi. E um exemplo, o Rivotril, ele pode causar o Alzheimer. Ele pode causar. Clonazepam, né? Sim, os estudos cada vez mais mostrando essa alteração que ele pode induzir, né, pode às vezes antecipar e causar doenças demenciais, inclusive, né, que uma delas é o Alzheimer. Então o bicho é perigoso mesmo, né? O bicho Às vezes, eu tô... Você tem noção, eu andava com um sublingual no bolso. Sim. Teve dia, por conta do... eu vou chegar nessa pergunta também, eu vou te fazer, mas eu cheguei no ponto que eu imaginei isso. O meu psicológico fazia com que os efeitos, que não fazia, os medicamentos não faziam efeito. Porque num dia, eu tomei 8 Rivotril sublingual. Eu colocava debaixo da língua, esperava um pouco, daí vai aquele estresse, aquela vontade louca de gritar com os outros, e aquele rolo, tiro, grito e confusão, e vai mais um Rivotril. Onde uma cartelinha vem 10, pô. E cheguei em casa, não dormi. Olha pra Eu você. falei, mas que saraiva que é isso, né? Então, assim, eu cheguei num ponto que eu acredito que o meu psicológico não fazia efeito. Então, o Rivotril sublingual também já é perigoso pra isso, né? O clonazepam sublingual, porque a todo momento você tá ali, numa fácil utilização. Sim, João. Por isso, tudo indica, né, que você já estava passando por essa fase de estar dependente, porque você estava tendo que usar muito Rivotril para conseguir, vamos falar, amenizar aquela angústia, né? Você chegou a usar 8, você falou? 8 no dia. 8 no dia. Então, hoje, eu vou te explicar, pegando esse gancho, né, de qual hoje seria a indicação do uso do Rivotril. Hoje, João, para amenizar esse sintoma que você falou, para uma crise de ansiedade, ele é muito pontual. Por exemplo, João, você chega para mim e fala... Pode ir falando que eu vou pegar água ali. Fica tranquilo. Hoje, eu tô passando... Você me diz assim, olha, Hugo, eu tô com uma crise de ansiedade, já tá vindo há tanto tempo. A gente chega à conclusão que você tá com transtorno de ansiedade. Certo. E você tá tendo essas crises, João, intensas aí de angústia, coração acelera, o aperto no peito parece que vai sufocar, né? Muitas vezes parece que vai dar um nó na garganta, aquela sensação de morte iminente. Exatamente. Exatamente. Hoje o Rivotril, ele serve, João, para esse início do tratamento, enquanto a medicação de uso prolongado começa a agir. E você não tem mais esses sintomas. Então vamos supor assim, ó, doutor, eu tô assim, Hugo, eu tô sentindo isso. O que a gente faz? O Rivotril é uma das opções para amenizar essa crise, mas eu preciso, né, tratar vamos falar assim, ó, o funcionamento errado do cérebro. Eu preciso entrar com uma medicação para você tomar diariamente, né? Para você tomar diariamente para voltar o teu cérebro a funcionar corretamente, e o Rivotril na hora da crise. Apagar o fogo. Apagar o fogo. A gente usa esse termo, é um SOS, é um socorro. Por quê, João? Você tomando a medicação correta que vai tratar o Rivotril, o clonazepam, ele vai somente atuar nos momentos da crise. Não é uma medicação que eu vou... Ele só vai atuar no pico mesmo. No pico da crise, enquanto você estiver tendo crise. Por quê? Porque a gente usando a medicação correta, né, no caso que necessita medicação, vai chegar um momento que você não vai ter mais crises, né? E esse momento, com a medicação correta, com você com uma resposta adequada, não é algo que a gente espera que demore muito tempo. Então vamos falar assim, ó, que essas crises intensas, dentro de um mês, você já não está tendo.
Você entendeu? Daí você não vai continuar usando o Rivotril. Então, Sim. né? Então o Rivotril é só esse SOS até que a gente busque essa medicação de uso, né, que a gente iniciou ali, começa a fazer efeito e você não tenha mais E crise. também não é qualquer medicamento que pode ser associado ao clonazepam, né? Não é qualquer medicação que pode ser associada ao clonazepam. Por isso que tem que ser muito bem analisado, tem que ser, né, orientado por um profissional, Sim, né, sim. que tem entendimento e não pode ser usado medicações, né, de uso da voltamos A automedicação. na automedicação. Tem que tomar Então, muito cuidado com isso. sim, e hoje o que a gente vê é muito tranquilo, né? Quando a gente coloca ele de forma correta, João, e quando depois a gente consegue tirar ele de uma forma correta e não vai ter problema nenhum. Então, assim, os estudos mostram esse uso irregular e excessivo a longo prazo do Rivotril e os malefícios, né? A longo prazo. A longo prazo, né? Esse uso aí prolongado, porque ele vai ocasionar principalmente essa questão que a gente falou da tolerância e da dependência, né? De cada vez você ter que aumentar a dose até que vai chegar uma hora que ele não vai fazer mais efeito e nessas doses maiores, você usando ele de forma, né? Aumentando ele, usando de forma contínua, vai chegar um momento que é como se aquilo gerasse uma lesão no teu cérebro que não vai ter como mais voltar. Aquilo que era antes. O uso há muito tempo de algum ansiolítico, esses clonazepam, esses ansiolíticos aí, esses mais bravos. Por que ele altera a libido? Por que ele altera a libido? Uma ótima pergunta. Muitas pessoas, João, até tem um dos motivos de também ter medo. A galera tem medo. João, se a gente fosse falar o medo de ir no psiquiatra, a gente fazia um podcast aqui. Quais são as causas? Uma delas... Bora já marcar outro episódio. Uma delas é a libido. A almaiada tem medo. Medo de broxar, né? Medo de broxar. E fica com receio. Eu vou lá, eu vou broxar. Porque daí é assim, você tá melhorando algo e piorando o outro, né? E hoje em dia, João, é assim, cada pessoa vai ter uma resposta àquela medicação, né? Por exemplo, dá um exemplo bem simples pra gente comparar. Tem pessoas que tomam dipirona e cai a pressão. Existem algumas pessoas que têm Eu isso. sou assim. É? Aham. Aí, ó. É a mesma coisa, João, com as medicações que a gente usa pra mente. Existem pessoas que vai tomar, por exemplo, a fluoxetina e vai ter alteração da libido, né? A fluoxetina? A fluoxetina. E então, o que é vamos falar do positivo disso tudo, né? A gente hoje tem disponível no mercado uma classe de medicações, vamos falar assim, um leque de medicações que a gente consegue substituir. Então, por exemplo, João, vamos supor, eu avaliei você e eu cheguei à conclusão que a melhor medicação para você é a fluoxetina. Você começou a tomar fluoxetina e apresentou alteração da libido. Eu tenho outras opções, uma infinidade de opções. Que pode ser associada ou fazer a Trocada. troca? Ah, tá. Trocada, sim. Por quê? Porque se essa medicação deu essa alteração importante, né, alterou a libido de uma forma muito evidente, né, muito, vamos falar forte mesmo, está atrapalhando a libido do paciente, a gente consegue fazer uma troca por outra que provavelmente ele não vai ter. Entende? A gente tem opções. Mas essa baixa da libido eu tive. Baixa de libido, mas um exemplo no meu caso foi, acho que no primeiro, segundo mês de tratamento. Só durante. Foi ali no começo. Depois passou. Depois melhorou. Existe. Um exemplo, existe caso que perdura por mais tempo? Existe. Ou existe um exemplo, um tempo X? Para mim, graças a Deus. Porque eu também, voltando um pouquinho lá atrás, quando eu fui diagnosticado com depressão, eu era ativo na academia, né? Mesmo assim, eu fui diagnosticado. Aí eu dei a queda e consegui voltar, lutando, emagrecendo, puxando ferro, né? Fazendo musculação. Isso ajudou também no tratamento todo da depressão e também da libido. Eu falo isso lá atrás, que me deu esse problema. E agora, há uns quase 2 anos atrás, que daí eu entrei com uma medicação forte e a libido baixou, mas depois normalizou 100%. Sim. 100%. Existe alguns casos que ela perdura mais, menos, ou existe um tempo limite ali?
Ô, João, muito importante a sua pergunta, né? Muito real, né? Muito rotineira, acontece muito isso. A libido, João, pode estar alterada igual aconteceu com você, somente naquele período de adaptação à medicação, momento que a medicação está fazendo, vamos falar assim, ó, os primeiros efeitos, está começando a atuar. Foi uns 3 meses. Os 3 mais ou meses. menos. Depois melhorou. Essa fase até que a medicação mantém-se estável, até que os sintomas melhorem. E tem pessoas que vão permanecer com alteração da libido com aquela medicação, né? Então, assim, podem... Daí faz a troca. Daí faz a troca, João. Exatamente isso. É isso que a gente vai avaliar se isso vai ser passageiro ou se mesmo depois desse período manteve-se a alteração da libido. Nesses casos que prejudicou, a gente consegue fazer a troca, a gente consegue migrar, fazer um desmame, uma retirada de um colocando o outro. Por quê? Porque cada pessoa vai responder de uma forma diante da medicação. E hoje a gente tem várias opções, né, que a gente consegue substituir para impedir mesmo aquele efeito colateral, né, e melhorar a qualidade de vida do paciente. Bacana. E você acha que como psiquiatra, você acha que realmente o pensamento influencia em efeito de medicamento? No começo lá você falou, a mente da gente trabalha de diferentes, várias formas. Aquela parada do pensamento positivo realmente funciona? Lei da atração. João, é muito evidente, né? Uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo para você, fé. Uma pessoa que tem um pensamento positivo. A fé é aquilo... Eu ia chegar... Desculpa te cortar mais uma vez. Eu sou meio igual Faustão. Não, mas assim, é isso que é bacana. Existe o pensamento positivo. E eu ia te perguntar porque você é uma pessoa de Deus. Amém. E tem aquela. Existe a fé e o pensamento positivo que estão implantando hoje. Né? Um exemplo é a lei da atração. Muita gente fala do dinheiro. Eu vou atrair dinheiro, vou atrair prosperidade e papapá. A fé é totalmente... Realmente é benéfico vou alterar um pouco. Ela é realmente a fé. Eu digo a fé. Ela é realmente benéfica para a saúde mental? Sim, João. Se eu tivesse para responder para você sim ou não, com toda certeza, sim. Por quê? Nós temos estudos científicos robustos, sabe? Estudos científicos grandes, com muitos pacientes, mostrando, João, pessoas que têm fé, espiritualidade, têm um desfecho, vamos falar, um final daquela doença, diferente de pessoas que não têm fé, que não acreditam. É verdade. Eu vi na internet um estudo, se não me falha a memória, nos Estados Unidos, não vou me lembrar. A pessoa que tem fé, só da pessoa ter fé, ajoelhar. Sim. Ela já modifica uma parada no cérebro, cara. É isso que eu ia te falar. Ia te falar. Por quê? A pessoa tendo fé, João, ela passa a acreditar na mudança. Ela entende que aquele sofrimento é passageiro e que ela tem algo superior olhando por ela e que pode fazer por ela. Ela desenvolve confiança, ela desenvolve tranquilidade, uma tranquilidade maior para lidar com o problema. Ela adere melhor ao tratamento, ela não desanima, vamos falar assim, né? Do tratamento. Então, uma pessoa que tem fé, João, que acredita que vai melhorar, que vai mudar, que tem alguém, né, um ser superior comandando e que aquela situação é passageira, o desfecho de uma pessoa assim com outra que desacredita é totalmente diferente, né? E os estudos científicos mostrando que a fé tem a influência, né, a espiritualidade, uma influência muito positiva no desfecho de uma doença. Vamos falar no final de uma doença, né? Como essa doença vai evoluir. Né? Vamos dar assim um exemplo. Um paciente com depressão e que tem espiritualidade tem uma evolução muito diferente, isso considerando uma quantidade grande de pacientes, né? De um que não tem fé. Né? Isso assim, considerando a vida dele. Né? Então isso já é muito claro,
sabe? É algo, vamos falar assim, muito estabelecido, muito certo, de que isso, né, de que a fé, João, é algo que move mesmo. E o pensamento positivo, você acredita que também ele vai ajudar a... Essas paradas da mente, sabe? Ah, se eu Sim. ficar pensando, um exemplo, eu tô pensando nesse Fusca aqui, eu quero ter um Fusca. Uhum. Eu penso nesse Fusca com uma intensidade, aquelas paradas de vibração lá, realmente existe. A psiquiatria, ela consegue entender isso ou é mais uma parte de, sei lá, de neurológica, eu não sei Uhum. te falar. Eu penso nesse Fusca, eu quero esse Fusca e eu vou fazer um exemplo. Eu vou ficar pensando sempre Isso. eu com Fusca. Ele realmente altera alguma coisa no cérebro para conseguir? Ô, Para João, refazer aquilo de verdade? sim. Por quê, João? Vamos supor. Você deu o exemplo de, por exemplo, do Fusca, né? Eu quero um Fusca. A partir do momento que você foca nesse teu objetivo e você passa a repetir algo que você quer, você começa a se planejar para conseguir esse Fusca. Né? Eu quero esse Fusca. Então, eu quero esse Fusca, eu quero esse Fusca. E se você está focado nisso, a sua mente vai começar a buscar ter estratégia. Né? Ela vai buscar, vamos falar assim, caminhos para você conseguir esse Fusca. Então, você com certeza, se você se determinou a conseguir esse Fusca e fala e repete e todos os dias, né, pensa. Aquela parada da mentalização, Isso. materialização. Sim, porque, João, se você está pensando focado nisso, você vai se organizar, né, para você conseguir esse Fusca. Você vai focar nesse Fusca, você vai pensar nesse Fusca, você vai criar situações para melhorar a tua renda, dando exemplo, né? Tua renda para comprar um Fusca, você vai, porque é algo que você focou e que você quer muito. É aquilo, igual você falou, aquela parada do início da nossa conversa. Tudo que eu quero, me determino, foco, eu consigo na vida. Tudo. E o pensamento positivo, ele ajuda a melhorar efeito do medicamento? Sim. Porque, João, a partir do momento que eu tenho pensamento positivo, isso é bem importante. Você deu o exemplo do Fusca, vamos falar agora de um pensamento positivo. João, por exemplo, eu tô passando por uma depressão e eu tô muito mal. Não tô enxergando solução para minha vida, tô achando que não tem mais sentido, que nada tem sentido. E eu começo a pensar positivamente, assim, por exemplo, ó, tudo vai passar. Tudo vai passar. Isso é passageiro. Isso vai melhorar. Mesmo que eu não estou sentindo. Está naquela burnout, no pico da burnout. Isso. Vai melhorar porque eu já procurei o profissional. Porque também não adianta o pensamento positivo sem você fazer sem uma ação. É isso mesmo. O pensamento, ele vai direcionar uma ação. Então, o pensamento positivo, você vai falar, eu vou melhorar. Mas por quê? Eu já estou procurando. Ele vai estimular você, João, a criar estratégias para mudança. Então, você vai estar pensando, ó, por mais que eu esteja sentindo mal, eu vou melhorar. Isso vai passar. Isso, João, vai começar o teu cérebro a entender. Você vai mudar até a forma de respirar. Por quê? Você vai ficar mais tranquilo. Porque pelo fato de que você vai entender que aquilo é passageiro. Se você está pensando aquilo com frequência, vai melhorar mesmo. De uma forma diferente de um que pensa assim, ó, não vai dar certo. Ixi, isso aí... Já tomei esse remédio, não vai adiantar nada. Exatamente. Tem pacientes que chegam com essa fala. Ó, eu já tomei tudo e nada deu certo. Peraí, como assim? Você tomou tudo? Primeiro a gente, né, só pegando um gancho, a gente tem que ver o que tomou, qual dose que tomou, né, qual medicamento, até, porque tem medicações, João, por exemplo, só pegando um gancho, que por exemplo, a fluoxetina, às vezes só com a 20 miligramas, que é um comprimido, o paciente não vai melhorar com um. Às vezes tem a necessidade de eu acrescentar 2. Entendeu? Às vezes ele só tomou um comprimido de fluoxetina e aquilo não melhorou, ele já abandonou. Você entendeu? Que também tem a grande questão, João, é um problema muito encontrado no consultório. Um dos mais é a pessoa se automedicar e dar sequência, João, no uso da medicação de forma contínua, sem orientação médica. Ela passa pela consulta, vamos supor, passou lá pela UBS.
né? Passou pelo postinho de saúde. O médico do postinho indicou o uso, vamos dar o exemplo da fluoxetina, que é uma medicação que tem no posto. A tomar a fluoxetina, ela começa a renovar essa receita ou começa a tomar ele de uma forma contínua por conta própria, né? Achando que ela vai tomar pela vida inteira sem passar por avaliação, né? E acompanhamento disso. Né? E, então ela continua tomando, muitas vezes só um comprimido não vai resolver, e ela continua com um. Às vezes o estresse dela tá um pouquinho mais alto, ela vai lá e toma 2. Isso, por no conta outro dia própria. volta 1. Isso, por conta própria. Isso mesmo. Porque é diferente do clonazepam que você toma e o efeito dele, né, pela classe de medicação que ele pertence, a forma como ele age no nosso corpo, João, é naquele momento, né? Se você toma o clonazepam na crise de ansiedade, ele vai amenizar a crise naquele momento. Diferente, João, da fluoxetina, vamos falar de outras medicações que eu uso para tratamento, que não é pro SOS. Essas medicações, João, vai em torno, vamos falar, de 15 dias para ela fazer efeito. Sim. Então, por exemplo, não adianta a pessoa tomar um comprimido da fluoxetina, dando um exemplo, né? No dia do estresse, porque ela vai 15 dias. Né? O ESC, eu vou tomar 2 ESC hoje. Isso, o escitalopram, que é uma outra medicação. Eu vou tomar 2 escitalopram hoje, porque hoje eu passei por um estresse muito grande. Não vai resolver, porque ele vai 15 dias para ele fazer essa mudança. E várias outras medicações. Então, o que acontece, João? Eu diria hoje para você, um dos grandes problemas é a automedicação e o não acompanhamento da doença mental. Isso também, João, faz as pessoas, olha para você como que uma coisa fica ligada à outra, a terem um preconceito. Porque daí ela tá tomando por conta a medicação e ela fala assim, ó, mas o Rivotril para mim, ele quase me matou. Mas por que ele quase te matou? Porque você foi tomando por conta. Até o momento que você decidiu que você queria parar. Porque o Rivotril é igual eu te falei. Se você estiver tomando 15 gotas e você falar assim, a partir de amanhã eu não vou tomar mais ele. João, rapaz, mas a pessoa passa mal. Por quê? Vai dar uma abstinência, a pessoa não vai conseguir dormir. O que eu tenho que fazer hoje no consultório? Quando eu estou retirando um paciente que está com o Rivotril, eu tenho que fazer um desmame, João. Em alguns casos, eu tenho que ir diminuindo 1 gota a cada 15 dias. Eita ferro. Por quê? Se eu falar assim, ó, eu vou substituir o Rivotril, que a gente sabe dos malefícios, por esse medicamento X, né? Que é uma opção muito melhor e que você não deveria estar tomando o Rivotril, mas já chegou assim, vamos mudar essa realidade que é uma urgência, né? Eu tenho que reduzir ele aos poucos. Se eu falar para ele para amanhã já não tomar mais, ele vai passar muito mal e não vai conseguir dormir com o outro. O desmame é complicado mesmo, é foda. O desmame do Rivotril é muito complicado e a gente precisa então ir reduzindo ele gradativamente, João, em alguns casos, igual eu te falei, às vezes de 15 em 15 dias, diminuindo 1 gota, às vezes até 1 mês. E diminuindo. Caramba. E colocando outro. O bicho é perigoso, que nem eu falei mesmo, né? Sim. Rapaz do céu. Sim. Doutor, pra gente encerrar e não tomar mais tempo seu, você, na sua concepção, o tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico mais atividade física, 0 depressão? João, eu diria pra você que são os 3 pilares da saúde mental. Atividade física, né, de forma regular, e isso independente, né? Você se matar também na academia? Não. É uma atividade, não precisa ter aquela fissura pela academia, né? É uma atividade regular. Física regular, praticar uma atividade física que te dê prazer de uma forma contínua, né? Praticar várias vezes ali, né, na semana. Terapia psicológica, né? Para buscar conseguir resolver os conflitos, né? E o medicamento quando necessário, né? São os 3 pilares da saúde mental e a gente tem que avaliar o que, em alguns casos, João, só o medicamento, só a atividade física e a terapia, conforme a doença, o nível, né, dessa doença, resolvem. Não são todos os casos que eu preciso tomar medicação. Por isso que um profissional de saúde mental, um médico, um psicólogo,
um psiquiatra, um psicólogo, precisa avaliar. Porque, em alguns casos, se for um caso de uma depressão leve, não tem a necessidade da medicação inicialmente, né? Para eu começar. Somente se isso não surtir efeito. Muito provável, se for um caso de uma depressão leve, dando um exemplo, somente com a atividade física e a terapia psicológica já resolveria. Caraca, velho. Sim. Por isso, João, é muito importante as pessoas se conscientizarem da importância de um profissional, né? De passar pelo psicólogo, de passar pelo médico psiquiatra, né? Por quê? Porque esses profissionais vão avaliar o comprometimento dele, como ele está e a necessidade, qual a melhor medicação e o melhor tratamento para ele, né? Então, hoje, por exemplo, antes de quando eu vou analisar se esse paciente precisa ou não de medicamento, a gente vai analisar como que ele está, como que está a vida dele. Então, não é algo assim simples, eu vou simplesmente, eu vou começar a tomar o fluoxetina. Não, eu preciso te avaliar, ver várias áreas na sua vida, como tem sido, quando começou. Vamos falar assim, hoje uma consulta psiquiátrica minha é em torno de 1 hora, né? Eu não tenho nem, vamos falar uma média, né? Por quê? Porque eu preciso avaliar várias situações, desde a questão, João, só puxando esse gancho aí com você, desde a questão, por exemplo, da saúde física, por exemplo, uma carência, uma alteração na tireoide, João, pode estar causando sintomas, né, emocionais. Por exemplo, o hipotireoidismo, né, a tireoide baixa. Eu tenho. Hashimoto. Isso. Eu sou todo fodido também, né, bicho? Não. Ô, Eita, João, pega. mas é porque você investigou. Tem muita gente que não faz exames, né, e não descobre, né? Então, assim, uma doença, um exemplo, às vezes o hormônio da tireoide é o que está alterado e está ocasionando, por exemplo, uma lentidão, né, dando um exemplo, causando uma desmotivação, causando aquela tristeza, aquela moleza no corpo. Por exemplo, uma anemia. Anemia dá muita moleza, fraqueza, dor nas pernas. Eu não estou conseguindo, parece que nem levantar, estou com uma moleza, uma fraqueza. E às vezes, por isso que hoje numa consulta psiquiátrica, a gente tem que avaliar tudo isso, né? Fez exames recentes? Traz para mim o que já tem. Não fez? É imprescindível na primeira consulta ser solicitados uma quantidade de exames. Uma bateriazinha de exame ali. Isso, para a gente descartar essas causas, né? Como, por exemplo, a tireoide, carência de vitamina, né? Vitamina D é uma delas, né? A vitamina D é uma delas, que quando ela está baixa, o paciente tende a ficar desmotivado, né, triste, sem conseguir ter dinamismo, né, ficando lentificado. E é uma delas. Então, assim, hoje uma consulta psiquiátrica, ela vai muito além de somente prescrever, né, a medicação. Você vai avaliar esse paciente como um todo, desde a saúde física até a saúde mental, né? E estabelecer um plano de tratamento. E algo muito importante que hoje, João, eu vejo que é um diferencial no atendimento psiquiátrico é a gente fazer essa abordagem multidisciplinar e ter esse contato com o outro profissional, né? Não é algo que hoje dentro da psiquiatria obrigatório, não é todo mundo que vai ser atendido por um psiquiatra que precisa que esse psiquiatra fale com o psicólogo, não é uma coisa obrigatória. Porém, João, nos meus atendimentos, eu sempre faço contato com o psicólogo desse paciente. Por quê? Porque juntos a gente chega em conclusões, João... Uma resposta melhor, né? Muito melhor. Claro, com toda a ética, com todo o cuidado, né, com esse paciente, pensando sempre no bem dele. Então, por exemplo, como hoje a terapia psicológica, vamos dar um exemplo, ela é semanal, João. Então, você vai com o psicólogo em torno de 50 minutos a 1 hora, né? Com esse psicólogo. Com certeza, o psicólogo vai ter um conhecimento da vida e da rotina muito maior de um psiquiatra que ficou 1 hora, né, avaliando esse paciente. Então, quando a gente faz essa abordagem conjunta, essa discussão de caso, que eu falo, com os psicólogos, a abordagem, João, é muito diferente. Por quê? Um complementa o outro, né? O que o psiquiatra está em dúvida porque o paciente não falou para ele na primeira consulta, porque às vezes o paciente ele tem toda
a timidez, ele tem que ainda ter o vínculo com o psiquiatra, não é? Ele tem que ter uma confiança. Sim. E às vezes na primeira consulta ele não conseguiu se abrir. Não, você não consegue. Você não consegue falar de tudo. E às vezes tem algo tão importante, João, para ser falado, e que o psicólogo já está a par disso, né? Dessa situação, e ele vai falar com uma tranquilidade, que às vezes o paciente já falou para o psicólogo e não quer falar mais naquele assunto naquele momento, com outra pessoa. E daí o que acontece? O paciente está ciente dessa discussão de caso, né? Que faz o médico e o psiquiatra, o psiquiatra e o psicólogo, buscando a melhora da tua saúde e vamos falar assim, um entendimento maior da doença. E assim, o desfecho, João, a evolução é totalmente diferente. Isso é muito positivo hoje nos meus atendimentos. É algo que foi algo que eu consegui ver que isso era muito importante. Porque hoje, igual eu te falei, hoje não é obrigatório essa discussão de caso. Vamos falar que, ao meu ver, teria que ser. Sabe, ao meu ver, hoje deveria Em busca da melhor solução, né? Isso, você João. vai pesquisar, que nem você falou, você vai pesquisar o multidisciplinar ali, tem o psicólogo, Isso. um exemplo. O psicólogo, ele faz ele tem uma rotina de atividade física? Então ele não falou isso pra mim. Então, junto ali, você consegue fazer ter um feedback melhor, né? Realmente. Sim, por exemplo, dando um exemplo, já aconteceu várias vezes de eu falar com o paciente e o paciente, por exemplo, João, nas consultas, eu não tenho melhorado. A hora que eu converso com o psicólogo fala, olha, Hugo, ele te falou que tem dias que acontece dele esquecer a medicação? Não, ele não me falou. Então, ele tá esquecendo com muita frequência. Ele não tá tendo essa rotina. Já tô explicando para ele que ele precisa, né? A gente já tá colocando algumas coisas para ele não esquecer. Despertador de celular, dando um exemplo assim, né? Mas assim, tem algumas coisas, João, que quando a gente faz essa discussão de casos, a clareza, sabe, de algumas situações que a gente pode agir em conjunto e que vai ter uma resposta muito melhor do que somente eu, por exemplo, tive uma consulta hoje, só daqui um mês eu vou ver esse paciente. Daí, a hora que ele retorna para mim, o que vai acontecer? Às vezes tem alguma coisa que ele não consegue falar, igual eu te falei. E por exemplo, ele está acompanhando já há 6 meses com o psicólogo. Esse psicólogo vai conseguir, a gente discutindo o caso juntos, vai conseguir me passar várias coisas que esse paciente não consegue em 2 consultas. Que você pode dar um exemplo, entre aspas, uma cutucada ali, e tal coisa, como é que você faz uma atividade física, como que tá a alimentação, tá esquecendo o medicamento, tá tomando certinho. Sim. Agora, vendo Você por tá esse lado, entendendo, realmente é muito importante, dentro da ética, né? Isso. Nem você falou, ter a conversa, sim, entre os dois profissionais. Dando o exemplo dos dois, né? Porque, João, esse paciente, conforme a gente vai fazendo isso, ele vai vendo a melhora, ele vai vendo que por exemplo, uma medicação que não estava sendo tão legal, às vezes eu, com essa discussão com o psicólogo, eu começo a entender o porquê e os sintomas, às vezes, João, que eu não tô nem sabendo que existe. Sim. Né? E, por exemplo, o psicólogo fala assim, ele te falou que ele não tá conseguindo dormir? E entra naquela coisa, desculpa mais uma vez, Isso. entra naquela coisa que a gente falou há um pouco atrás, do medo do psiquiatra. Do medo do psiquiatra, isso mesmo. Rapaz, esse caba não vai me dar alta nunca, eu vou ter que ficar vindo aqui, eu vou ter que pagar lá a consulta pro doutor Hugo todo mês, ou a cada 2, 3 meses, Isso. e ele não vai me dar alta. E ele não vai me dar alta. Eu vou mentir pra esse caba que eu não quero não. Isso, ou então, João, eu vou falar pra ele, na primeira consulta, eu não vou falar disso não, o que ele vai pensar de mim? Exatamente. O que ele vai me dar de remédio se eu falar? Eu tive esse preconceito no começo. Eu falo que isso foi um preconceito, não um medo, foi um preconceito. Foi? Falei, não, rapaz, esse caba vai achar que eu tô louco, vai querer me internar por conta das coisas. Isso. Porque pra mim era uma novidade, né? Sim. Isso é só mais um cara cansado aí não quer trabalhar. Entendeu? Isso Eu fiquei mesmo, pensando João. isso mesmo. Isso mesmo, João. A gente tem medo do julgamento, né? Do outro, de como que ele vai aceitar aquilo, né? De como que ele vai receber aquela situação. Então, muitas vezes nessa primeira consulta, até que ele entenda, né, como é o atendimento psiquiátrico, que o médico, ele vai, quanto mais ele entender
o que você vem sentindo, melhor, né, ele vai conseguir Com certeza. te medicar. E o paciente vai tendo confiança também, né, João? Essa palavra Principalmente é isso. é a palavra-chave. Ele vai confiando que você quer o melhor dele e que você tá ali apto para dar o teu melhor, né? Apto para atender ele de uma forma com muita qualidade. E a partir disso, João, você vai vendo a melhora desse paciente, sabe? E às vezes é igual a gente falou. Às vezes, nessa primeira consulta, ele não consegue de cara ter tudo isso, né? Então, às vezes, conforme faz essa discussão de caso, tem coisas que ele não conseguiu na consulta falar tudo, não conseguiu se abrir, mas com a discussão de caso, né, com esse contato com o outro profissional, eu consigo ter clareza. Você consegue chegar num desfecho legal ali, né? Isso, João, é muito, muito positivo isso, sabe? Esse acompanhamento multidisciplinar. Muito bom. Doutor, já vamos deixar marcado o outro episódio, porque tem muita pergunta pra fazer pra vocês. Senão ela vai a noite inteira aqui, você vai chegar tarde, mulher vai bater no C, aí vira aquele rolo. João, rapaz, foi um prazer. Na verdade, passou assim pra mim estar aqui no seu podcast sem... Cara, nem parece que é essa hora. Agora que eu tô vendo. Cara, foi fenomenal. Foi formidável ter conhecido você. Com certeza te espero mais vezes aqui. Porque Estou à disposição. tem muita coisa pra gente conversar. Eu já tô pensando aqui em outros episódios com você. Porque eu gosto de histórias que muda, que a vida muda, assim, entendeu? Só um ganchinho, moçada. A determinação desse cara é diferente de qualquer outra coisa que eu já conheci na vida. Desde a infância querendo ser médico, desde a infância, tá? Então, eu quero que você venha contar a sua história aqui e pra galera conhecer quem é o Hugo Marchini, não o Dr. Hugo. Com certeza, João. Tá. É um prazer enorme, sabe? Ter sido convidado por vocês, por você e a sua esposa, ter conhecido vocês hoje. Pra mim foi um prazer, não sei nem te falar, porque foi algo tão diferente do que, não foi algo formal, foi algo bom. A gente ficou conversando aqui antes do podcast, algo que fluiu, que se deixasse a gente ficaria aí a noite inteira e o dia inteiro, né, João? Ficou com certeza e não cansava. Não cansava, inclusive durante o podcast, pra mim passou assim, ó. Passou muito rápido. Muito rápido. Muito Então, rápido. João, pode contar comigo pra falar em qualquer tema da medicina. Estou à disposição, tá? Pro podcast, para informar a população sobre a importância de tudo dali dentro da medicina, sobre a questão do SAMU, o que eu tô à disposição. Não, né? Com certeza, doutor, eu agradeço demais, mesmo de coração. Eu esperava realmente um médico aqui e recebi uma pessoa formidável, tá? Uma pessoa iluminada, cheia de Deus, de muita fé. Eu agradeço por essa energia maravilhosa que você trouxe para nós aqui, que você deixou aqui nesse estúdio, tá deixando. Agradeço imensamente. E muito obrigado mesmo por ter aceito esse convite, tá? Da próxima vez que você vir aqui, nós vamos estar no estúdio maior, vai ser aqui no outro lado, vai ser o estúdio maior, que vai conseguir... nós vamos conseguir transmitir mais coisas ainda num estúdio maior, então, enfim. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. E João, deixa para encerrar, eu vi no seu Instagram que você, e falei que você é uma pessoa de Deus, eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera que tá, pros meus ouvintes aí, pros teus seguidores também. sim. Por favor, fica à vontade se quiser falar pra câmera, se não quiser, fica à vontade. Eu queria que você deixasse uma mensagem que você queria que a população conhecesse sobre a saúde mental. Sim. Ô, João, eu queria só fazer um parênteses, né? Só uma... À vontade. Queria te falar que hoje, olha pra você ver como são as coisas. Hoje eu tive aí um final de dia, final de expediente, bem, eu diria pra você assim, bem triste, sabe? Algumas situações que aconteceram. E se eu te falar que eu tô saindo aqui do podcast muito mais tranquilo, depois que a gente teve a conversa, eu, você e a sua esposa, isso ajudou eu pessoalmente, sabe? Eu tô falando do Hugo, pessoa. Foi muito bom estar aqui com você hoje, sabe? A forma como eu tô saindo daqui do seu podcast não é a mesma como eu entrei, sabe? Eu digo isso pela situação que eu tive aí no final da tarde, mas que
que resolveu e que as coisas vão se resolver, mas eu tô saindo diferente, sabe? Agradecer a você mesma, a sua esposa, pela conversa que a gente teve, porque me ajudou muito, sabe? A gente tem, às vezes as pessoas pensam, ele como médico psiquiatra não sofre. Não tem problema, né? Não sofre com estresse. Não sofre com estresse e ele é super controlado em tudo. Não, pelo contrário. A gente é ser humano, a gente tem dias difíceis também. Hoje, pra mim, foi muito difícil. Porém, hoje, agora nesse momento, já tô saindo do seu podcast e outra pessoa. Que bom. Então, só Fico dando feliz esse com parênteses. isso. Fico feliz com isso. E o recado que eu tenho para as pessoas de casa, João, é que elas priorizem a sua vida, sabe? Priorizem o autocuidado, né? Priorize ela como pessoa. Por quê? Se ela, João, não estiver bem, como que ela vai cuidar dos outros? As pessoas vão deixando o dia a dia, né, a rotina, vão querendo cuidar de todos e não se priorizam como pessoa, né? Porque, por exemplo, como que o João hoje vai ajudar alguém, né, em algo na vida se ele não está bem? Né? Então, assim, prioriza a sua saúde, não está bem, está sentindo que, por exemplo, não está mais conseguindo fazer aquilo que sempre fez, está sem motivação, está sem ter brilho no olhar, sem conseguir pôr planos, né? Tá sentindo que a vida tá pesada. Apagada. Tá sentindo que a vida não tá bem? Procure um profissional, né, de saúde mental, vai em um psicólogo, procure um psiquiatra. Por quê? Porque tem tratamento para isso, né? E isso está se prolongando, a pessoa não está conseguindo, por exemplo, dormir há bastante dias, não está mais tendo, né, motivação, não tem mais prazer naquilo que tinha, o trabalho dela não está mais dando prazer. Procure ajuda, porque isso tem tratamento, né? Grande parte dessas vezes você está doente e não está tratando, né, essa doença de forma adequada. E dizer que aí algo pessoal, que para Deus nada é impossível. Sabe, João? Amém. Para Deus nada é impossível. Muitas vezes a gente acha que está passando por uma situação que não vai mudar, que aquilo não tem sentido, que a vida perdeu todo o brilho. Pode ter certeza que para Deus nada é impossível. Não existe Deus não olha para a dimensão do nosso problema, para o tamanho que ele é. Né? Para Deus ele pode transformar o que for, né? Desde o pequeno até o maior aos nossos olhos. Né? Porque os olhos de Deus vai muito além do que a gente acredita e do que a gente vê. É isso aí. Esse é o recado aí pro pessoal de casa. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo, mais uma vez. Galera, tô felizão demais por ter feito esse bate-papo com o doutor Hugo. É uma pessoa formidável. E quero agradecer a você que ficou até o final. Muito obrigado mesmo. Já se inscreve no canal aí, tá? Clica no sininho, dá um joinha aí, compartilhe com seus amigos, dá uma força pro gordinho aí, que a mulher já tá batendo em mim já, tá? Moçada, muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. Que, como o doutor Hugo disse, a fé, ela cura, moçada. A fé tem poder mesmo. Então, que Deus ilumine cada um de vocês aí, cada família, cada pessoa, cada internauta. Que dê tudo certo na vida de vocês e fé no Pai. Beleza, moçada? Um grande abraço, fica com Deus aí e até o próximo episódio.